tem medo de morrer? Nós temos uma que falou que tenho, é criança. Os velhos deviam ter mais medo do que a criança que falou, tenho. Você tem medo de morrer? Quando você tem medo de morrer? Tem medo de morrer? Um monte. Nós vamos ter que pedir perdão hoje, porque eu acho que tem um monte de mentiroso. Eu vou já mostrar como é que eu acho que vocês estão mentindo. Só eu e você, Ekner. Quantos durante o coronavírus você acordou alguma vez? Eu acho, minha respiração. Cadê a ivermectina? Hidrocloroquina? Quantos tiveram um momento de pânico? Não era por medo de morrer, não, né? Entendi. O assaltante puxa a arma na sua cara e você diz, pode meter bala, que não tem medo da morte, não. Aí você ainda faz assim, ele dá logo o tiro. Não? Então acho que vocês têm medo de morrer. Eu acho que vocês estavam com medo de ser menos espirituais. Na verdade, Deus implantou em nós a eternidade. Eclesiastes diz que nós somos plugados, nós queremos viver. Ninguém quer morrer. As pessoas que querem morrer precisam ver fazer um aconselhamento. Isso não é normal. Eu quero morrer. Ninguém quer morrer. Talvez não tem pânico de morte, mas ninguém quer morrer. Nós temos um pouco de medo da morte. Na verdade, o único medo que eu tenho da morte é o seguinte, que a minha esposa, eu tenho medo que ela vai ter muita raiva de mim se eu morrer, porque ainda tem muita coisa desorganizada, entendeu? E que eu ainda não deixei tudo bonitinho. E se eu morrer, eu tenho a impressão que ela vai ficar chateada, né? Como uma querida irmã nossa, quando o marido morreu, descobriu que tinha dívidas que ela não imaginava. Tinha dívida com o banco, dívida com a agiota. Cara, e esse pessoal já chega até na hora do funeral, né? Já chega para cobrar, que eles sabem que o dinheiro é pouco. E, cara, isso dá raiva. Eu não quero, só por isso que eu não quero morrer agora, né? Devido à minha esposa, né? Eu não quero, né? Deus, entendendo que a morte faz parte de nossas vidas e todos nós, em um momento ou outro, vamos enfrentar a morte. E quantos tiveram amigos? Você conheceu pessoas que morreram do coronavírus? Você conheceu? Quase todo mundo, né? E hoje, o último que morreu aqui da igreja, a família dele esteve lá na tabernáculo hoje à noite. Então é uma realidade nossa. A morte é algo que nós precisamos conviver. E Deus, então, Ele fala muito sobre a morte. Mas assim, eu nunca vi os jovens se reunirem assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos jogar cartas para ver quem vai morrer, quem vai ser o próximo a morrer, né? Eu não vejo essas brincadeiras de vamos tirar a palhinha, vamos fazer para o ímpar para ver quem morre primeiro. Isso não é normal. Nós não gostamos de morrer, mas morte faz parte da nossa vida. E Jesus, então, ele escreve muito sobre isso, até porque Paulo escreve, né? Deus manda ele escrever. Ele diz, porque eu não quero que vocês sejam ignorantes desse fato, e eu não quero que vocês se desesperem como as pessoas que não têm Cristo. E uma das passagens onde Deus nos ensina muito sobre a morte se encontra no livro de João, capítulo 11. Uma passagem conhecida, mas é uma passagem bem extensa. E nós vamos passar uns 2 domingos estudando essa passagem e tentando dissecar e entender tudo que Deus quer que nós entendamos sobre a morte, o processo da morte e essas coisas que vêm juntamente com a morte. Nós precisamos entender que a morte entrou no mundo, Romanos nos diz, através do pecado de Adão, né? O pecado de Adão nos trouxe a morte, quando ele rejeitou Deus como o Rei da Glória, rejeitou Deus como Pai, rejeitou Deus como Senhor, e a raça humana então foi desconectada de Deus, e nós ficamos desde lá desconectados. Com isso entrou a morte. A Bíblia diz, por um só homem entrou a morte. Sim, o coronavírus veio lá da China, mas o culpado do coronavírus é o Adão, né? A China só exportou para cá.
Mas o culpado é o Adão. Sem o Adão não tinha esse coronavírus, não tinha bactérias, não tinha todas essas coisas nocivas, não teria assalto, não teria crime, o mundo seria outro. E por quê? Porque o homem ficou desconectado, e essa desconexão justamente é chamada morte, e veio porque Jesus é o gerador da vida, como o seu celular. O seu celular bonitinho, você deixa no carregador, né? Tá todos os pontinhos ali bonitinho, não estão? Ali, mas quando você puxa do carregador, mesmo antes de você perceber que os seus cabelos estão caindo, você já está morrendo, né? Os pontinhos já estão diminuindo. Quando você menos espera, puf! E assim também é a nossa vida. Uma vez desconectado da fonte geradora de vida, que é Deus, Deus é vida, é um dos nomes de Deus, é a essência de Deus, Ele é vida. Então, quando desconectado, o homem passou a morrer. E o plano de Deus é que a gente reconecte, para não termos esse problema em nossa vida. Então, Ele nos dá essa história que foi, eu acho que foi assim, o ponto alto do ministério de Jesus, e aconteceu apenas dias antes da sua morte, e ele nos dá essa passagem, ele coloca em detalhes o que aconteceu, esse evento na vida de Jesus, porque ele queria que nós entendêssemos mais sobre essa questão da morte, e ele escreve detalhadamente essa história. Havia um homem, capítulo 11 de João, havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia. Betânia é um povoadozinho que até hoje existe, fica a 18 quilômetros mais ou menos de Jerusalém. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. Vocês já ouviram essa história, não já? Eles aparecem em várias situações. E Maria, você se lembra que Maria era garota de programa. Provavelmente nós entendemos que ela era garota de programa, porque quando Jesus foi almoçar lá, jantar na casa do Simão, o fariseu, e ela começou a chorar e lavar os pés de Jesus, ele disse, se esse homem fosse profeta, ele não deixava essa vagabunda, ele só pensando, essa vagabunda ficar pegando os pés dele. Então, ela era garota de programa, ela tinha 7 demônios, que Jesus tinha expulso dela, então ela ela era uma peça rara, não era boa peça, e eu acho que bastante famosa nessa pequena comunidade. A Marta, por outro lado, era meio neurótica, né? E coitado Lázaro, com 2 irmãs dessas, ele podia ser normal. No povoado de Maria, olha, povoado de Maria, o nome da cidade já ficou, a vila lá da Maria, né? E da Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Olha, já começamos por aqui. Gente, doença acontece. Quantos aqui você cuida da sua saúde? Você cuida da sua alimentação, você lava as suas mãos, né? Você exercita, mas adoece do mesmo jeito. Uma vez ou outra é sua vez e você adoece. E às vezes com doenças sérias, né? Às vezes aquela pessoa super atlético, aí de repente, dá um piripá que ele morre. Então, aconteceu. Isso faz parte de nós vivermos num mundo separado de Deus, um mundo que caiu da graça de Deus. Aconteceu, vai ter momentos onde todos nós vamos ficar doentes. E se não for uma doença física, pode ser uma doença emocional, que essas são para mim piores, porque a doença física você pelo menos vê e você consegue tentar curar. O emocional muitas vezes você não vê e você dá muitos chutes no escuro. As doenças mentais, às vezes doença nos nossos relacionamentos, tem doença até nas nossas finanças, né? E aconteceu que Lázaro ficou doente. Isso vai acontecer com você. Vai chegar um momento que vai acontecer com você, e Deus já está te avisando como é que você deve proceder diante dessa situação. Faz parte, porque doenças levam à morte, né? São as doenças, é uma das formas de nós morrermos, e Deus então ele conta essa história toda. A morte de Lázaro vai começar com uma doença repentina, e Deus quer que
lidemos corretamente. Ele quer que a gente saiba o que está acontecendo. Ele nos avisa, Ele informa. Jesus disse: vocês são meus amigos, não são servos. Vocês são meus amigos. São servos, mas são mais do que servos. São meus amigos, porque eu vou contar para você tudo o que está acontecendo. Eu vou falar, eu vou participar com você, compartilhar com você. Maria, sua irmã, era a mesma que tinha derramado perfume sobre o Senhor e tinha enxugado os seus pés com os seus cabelos, que eu mencionei há pouco. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Uma coisa que a gente vê aqui: até os amados de Deus adoecem. Você pode ser a pessoa mais amada de Deus no mundo e você pode adoecer, e isso não fala nada do seu relacionamento com Deus. A Bíblia fala em 1 Coríntios 11 que existem pecados, existem doenças que vêm por causa do seu pecado. Mas não é preciso nem falar para a pessoa que aquilo veio por causa do pecado, a pessoa sabe. Quando é uma chibatada de Deus, a pessoa sabe. Quando você não entende o porquê, é porque aconteceu. Simplesmente aconteceu. Você está nesse mundo e vai acontecer. E acontece com os amados de Deus. Como eu digo sempre, o céu ainda não é aqui. Se ninguém adoecesse, nós já estaríamos no céu. Isso aqui já seria um céu. Se não houvesse morte, nós já estaríamos no céu. E nós não estamos no céu, nós então passamos por esse acontece. De vez em quando nós adoecemos, às vezes com uma coisa pior, às vezes uma coisa menos, às vezes uma coisa fatal. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Elas na verdade fizeram uma oração. Você orou por pessoas durante essa pandemia? Você orou? Eu orei muito. Hoje, o nosso último irmão que faleceu, agora a família vai para Tabernáculo, ficou mais fácil para eles. O Paulo, que eu conheço desde quando ele era jovem, de 13, 14 anos. Cara, eu orei muito por ele. Ele tinha uma família ainda. E eu orei tanto por esse homem. Eu tinha certeza que Jesus vinha. Eu não mandei nem recado por outros, como as duas aqui. Tem pessoas que mandam recado pela Maria, mãe de Jesus, pelo São Pedro, por outro santo, para Jesus. Eles falaram, eles mandaram recado. Eu não, eu orei direto. Jesus, vai lá na casa do Paulo, cure ele. Ele tem família para criar. Faça isso, Jesus. Ao ouvir isto, verso 4, Jesus disse: essa doença não acabará, note essa palavra, não acabará em morte. Essa doença não acabará em morte. A primeira coisa que Deus quer que você entenda, que para os filhos dele, para os filhos de Deus, nada vai acabar em morte. Ele quer aliviar a sua dor, Ele quer que você entenda, não vai acabar em morte. Você pode até passar pelo vale da sombra da morte, mas o final vai ser feliz. Você não vai morrer no final, você vai viver. Viver é o resultado dessa conexão no gerador da vida, e Deus quer que você saiba disso, que essa doença que você passa, essa dor que você passa, essa angústia mental, essa depressão que você passa, as dificuldades que você passa, não vão terminar em morte. Já coloca na sua, não vai terminar em morte. Vai ter um final feliz. Essa doença não acabará em morte. Ele não falou que não vai passar pela morte, mas não vai acabar em morte. O fim não vai ser morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado e por meio dela. Ou seja, aqui Deus vem explicar por que Ele permite que pessoas adoeçam. Todo filho de Deus, todo crente, nós lá dentro, nós temos vontade de servir a Deus,
Algumas pessoas vêm todo sábado varrer, limpar. Por quê? Porque é uma forma de servir a Deus. Outras pessoas ensinam, preparam as aulas, fazem visita a hospitais, fazem panfletagem. Tem muitas formas, mas nós queremos servir a Deus. Lá dentro do nosso coração, nós queremos servir a Deus. Faz parte de você ser filho de Deus, você quer servir a Deus. Mas Deus chama alguns de vez em quando para servi-lo de uma forma estranha, através da doença. Deus entende que a doença chama muita atenção das pessoas. E Deus, então, ele diz assim: essa doença vai servir para glorificar a Deus. Você lembra aquela mensagem 2 anos atrás, mais ou menos, que eu dei sobre a glória de Deus? Deus é invisível. Ninguém jamais viu Deus. É impossível ver Deus. Deus é como eletricidade. Você já viu eletricidade? Já viu corrente elétrica? Já viu? Não, você não vê. Agora, você já sentiu? Já. Algumas vezes. Você já viu? Não, mas você já viu os efeitos. Ó, o motor girando. Você vê essas coisas que dizem para você que ali tem eletricidade. Assim, Deus, ele é visto só quando ele é revelado pela sua glória. Glória significa a revelação de Deus. E Deus é revelado através da natureza que ele criou. Ele é revelado através das escrituras. Ele é revelado através das enfermidades em nossas vidas. Deus quer que a doença que vem na sua vida, como veio na vida de Lázaro, que isso faça Deus brilhar e que faça as pessoas conhecerem Jesus. E se você estiver doente e você estiver fazendo Deus brilhar na sua vida, Deus aparecer, e você está fazendo Jesus ser conhecido, você está servindo a Deus de uma forma muito especial. Porque sofrimento chama a atenção das pessoas. Você se lembra quando o diabo foi lá com Deus e disse, Deus disse assim: você viu meu servo Jó? Ele disse: também. Bolso forrado, família bonita, está tudo ok, saúde perfeita, mansão. Quem é que não vai adorar você desse jeito? O mundo olha para uma pessoa quando você está assim, né, cheio da grana. Você está com a família bonita, com o carrão do ano, você está com a mansão, você está com um sorriso, você já fez as suas plásticas todas, e dizem assim: também. Mas é quando você está doente, e você faz Deus resplandecer, que chama a atenção do mundo, porque isso não é normal. Brilhar quando você está numa boa, todo mundo, até o ímpio, até o ateu, ele brilha quando está numa boa. Mas só o Filho de Deus tem a condição de brilhar, fazer Deus brilhar quando ele está na pior. E por isso Deus vai chamar, porque Deus não é da vontade de Deus que ninguém se perca. E ele entende que algumas pessoas só vão entender a mensagem quando virem você naquela condição e você correspondendo corretamente, fazendo Deus brilhar e fazendo Jesus ser conhecido. E para isso nós temos que ter o cuidado de, quando adoecermos ou quando passarmos por momentos difíceis, de não termos um complexo de vítima. Porque eu não sei porquê. Você sabe que eu sirvo a Deus, eu dou meu dízimo, dou minhas ofertas, e todo sábado eu estou lá na limpeza, eu não sei porquê que eu adoeci. Você está sendo vítima. Isso não glorifica a Deus. Deixa eu dar um exemplo. Essa semana, acho que foi na quinta-feira, desceu na minha rua um vendedor ambulante. Um garoto de 14 anos, de bom porte, humilde, um shortzinho bem simples. Ele vinha carregando uma bandeja de alumínio. E dentro da bandeja ele tinha uns quadradinhos de isopor, e cada um tinha 2 esfirras. Ele tinha eu acho que tinha umas 4, tinha umas 6, né, dessas cartelinhas. Então umas 6 esfirras, cada um tinha 2 esfirras. E quando eu abri o portão, ele estava ali na porta.
meio assustado. Eu digo: oi, o que você quer? Posso te ajudar? Ele falou: oh, me ajuda, eu estou passando necessidade, minha família, me ajuda, eu estou precisando de ajuda. Aí eu perguntei: você está vendendo esfirra? Eu estou precisando de ajuda, minha família, eu estou tentando ajudar minha mãe, eu estou precisando de ajuda. Eu digo: tu está vendendo essa esfirra? Estou. Eu, cara, então deixa de ser vítima, você é vendedor, você não é mendigo. Você veio no meu portão, eu pensei que você era mendigo. Aí quando com essa de vítima, que você se fez de vítima e tal, eu desconfiei até dessa esfirra. Eu acho que não tem nem carne, entendeu? Você tinha que descer a rua dizendo: a esfirra 2 por 5, 2 por 5, é a melhor esfirra, feita com carinho, com higiene, é a esfirra. Você é um vendedor. Eu contei a história de um amigo meu que com 10 anos foi vender pastel, né? Porque o pai dele tinha morrido, e ele se tornou um homem muito rico, porque ele aprendeu a vender. Eu digo: você não pode ser vítima. Quando você se faz de vítima, as pessoas podem até te ajudar, mas não vão comprar teu produto, né? Eu não sei se a minha conversa com ele ajudou, mas eu vi que ele vendeu mais um no topo da rua, né? Eu vi um vizinho lá carregando, também ele vinha com esfirras na mão. E Deus não quer que você tenha complexo de vítima. Deus está no controle, Deus ama você, e Deus quer que você então corresponda corretamente a esse momento para fazer Deus brilhar, e não o centro de foco ser em você e o coitado que você é, e um Deus que deixa a pessoa assim. Eu nem quero um Deus desse. Eu quero um Deus, e o que chama a atenção é um Deus que faz aquela pessoa que está naquela situação lastimosa que ninguém quer estar, continuar brilhando, continuar alegre, feliz, como nós temos visto tantos casos aqui na nossa igreja. É isso que chama a atenção, e Deus continua invadindo o coração de pessoas com o conhecimento de Jesus, através de pessoas que aprendem a fazer Deus brilhar nesses momentos. E é isso que Deus diz aqui, Jesus diz aqui: essa doença não vai acabar em morte, é para a glória de Deus e para que o Filho de Deus seja glorificado. Aí no verso 5 diz assim: Jesus amava Marta. Acho que é o versículo que a esposa do pastor Sérgio, a Marta gosta, né? E Jesus amava a Marta. Olha só. Não fala que amava o Natanael, não fala que amava o Sérgio, amava a Marta. Olha só. Mas não ficava bem botar esse nome em você não, viu, Natan? Tem que ser Natan. Jesus amava a Marta, a irmã dela, que chamava-se Maria, que ele já falou o nome antes, e Lázaro. Jesus amava a Marta, Maria e Lázaro. Deixa eu falar mais um nome aí. Aliás, você vai falar o nome. Mais um nessa lista. Jesus amava, vê se você acerta o nome. Jesus amava a Marta, a Maria, o Lázaro e... Isso. Você tinha que dizer o seu nome. Se você disse o meu nome, sim, você acertou, mas não era o nome que era para você falar. Você se deixou de fora, foi? Deus ama você. Deus ama você. E te conhece por nome. E te conhece. Deus quer que você entenda que Ele te conhece por nome. Ele sabe quem é você. E olha, Ele amava, e olha só, a Maria não era uma boa peça não. A Maria era cheia de problemas, tinha sido garota de programas, e o que a Bíblia diz? Jesus amava. Jesus amava. Não importa a sua situação, não importa o que aconteceu na sua vida, Jesus te ama. Você que está me ouvindo agora, você nem vem para a igreja porque você acha que aqui as pessoas vão te olhar. Jesus ama você. Diga o seu nome. Jesus ama você. Ele ama a Marta, a Maria, Lázaro e ama você. Você está nessa lista. Isso é importante você lembrar. Então, em tudo o que acontece, às vezes nós não entendemos. Eu como esse irmão, eu não entendi. Não entendi por que Jesus não foi na casa dele fazer a cura. Teria sido mais fácil para a família, teria sido mais fácil para mim.
Teria sido mais fácil. Mais fácil. Mas nem sempre Jesus faz as coisas mais fáceis, porque nem sempre as coisas mais fáceis fazem Deus brilhar. Às vezes Deus quer que a igreja tenha que ter cuidado, e que pessoas tenham que ter cuidado com aquela família, entendeu? Isso aumenta o amor, e aquilo que nós fazemos para um pequenininho, nós fazemos para quem? Jesus. Jesus está procurando uma oportunidade, Ele está nos dando uma oportunidade de aumentar nosso galardão, de nós amarmos mais a Ele, às vezes nessas horas de dificuldade. Jesus amava, agora olha só, Jesus amava Marta, Maria e Lázaro, porém, quando o marido diz para a mulher assim: meu bem, você sabe que eu te amo muito, 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 porém, já vem coisa ruim, não vem? Quando o médico, você vai no médico, o médico diz: olha, nós vimos aqui todos os exames, seus exames estão excelentes, porém, já bate aqui no coração, porém, esse porém não, eu não gosto do porém, porque o que vem depois do porém sempre é ruim, não é não? Ele diz assim: ele amava Marta, Maria e Lázaro, porém, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou enrolando mais 2 dias. Espera aí, minha lente está meio... Ficou mais 2 dias. Eu interpretei enrolando. Ficou mais 2 dias onde estava. Por que Deus não foi lá? Por que Jesus não foi lá na casa do nosso irmão Paulo? Por que Jesus não foi lá na casa do Bruno, quando a gente orou tanto? Por que Jesus não foi lá na casa do Mailer? Jesus amava o Mailer e Bruno, Paulo, porém, ele não foi. Ele ficou mais 2 dias onde estava. E depois dos 2 dias, disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Estes disseram: mestre, há pouco tempo os judeus tentaram te apedrejar nessa comunidade, e assim mesmo tu vais voltar para lá? Olha só, eu fico com a leve suspeita, eu tenho a impressão que esses discípulos não estavam preocupados com Jesus ser apedrejado, não. Eu acho que eles estavam preocupados com a cabeça deles, porque eles iam com Jesus, e eles já sabiam que Jesus podia escapar, esquivar das pedras, mas talvez não eles. Entendeu? Tanta coisa bonita que a gente fala para as pessoas, né? No nome de Jesus. Eles tentaram te apedrejar. Não vamos. Olha a situação. Como é que Deus vai responder 2 orações? Tem 2 dizendo: vem para cá, vem para cá. Os outros: Deus, não nos deixe ser apedrejado naquele lugar. Não nos leve para lá, Senhor, que lá eles vão apedrejar, vão nos matar. E outros: vem para cá, vem para cá. Não, Senhor, não nos leve para cá. Como é que Deus vai responder? É igual o flamenguista orando para ganhar o jogo contra o Corinthians. E o corintiano está orando para dar um chá de humildade em todos esses torcedores do Flamengo. Entendeu? Como é que Deus vai responder essas 2 orações? Pior ainda, e o pastor orando para o Flamengo e o Corinthians não roubar o povo do culto. Como é que Deus vai responder essa pergunta? Como é que Jesus vai responder essa situação? As irmãs pedindo para ele vir, os discípulos pedindo para ele não ir. Como é que ele responde? Olha só como é que ele responde. Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz. Que Jesus está respondendo o quê? Deixa eu ler de novo. Primeira vez que eu li isso, e muitas vezes depois, eu achei que algum escriba, alguém, isso era um erro de edição. Alguém pegou uma parte da Bíblia e sei lá, botou aqui que não era para ser aqui, alguma parte, sei lá, de Lucas,
e botou aqui, não tem nada a ver, não estão nem falando de dia. E Jesus, estão falando de apedrejar, de ir, de não vir, o dia não tem 12 horas. Quem anda na luz não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Eu pensei que até eu tinha voltado para o passado. Na minha infância, eu tinha uma bibliona de letra grande, desse tamanho assim. E meu pai comprou, ele vendia bíblias, né? Ele comprava, na verdade, doava a maioria, mas ele vendia por custo, porque tinha muito poucas bíblias em Manaus. E eu me lembro que tinha uma bibliona que ele comprou, mas só que quando a gente abriu a Bíblia, você estava aqui em Mateus, aí a página seguinte era de Isaías, e aí às vezes de Apocalipse, né? Era tudo misturado, foi assim uma confusão total. Eu sempre dava essa Bíblia, quando tinha aquele concurso de espada no ar, eu dava para o meu colega a Bíblia, essa Bíblia aí. Tu usa essa Bíblia que ela é maior, né? Brincadeira. E eu pensei que eu tivesse nessa Bíblia. Quando eu li isso aqui, eu digo, pior ainda, não é página misturada, é versículo que está misturado. Aqui não tem nada a ver uma coisa com a outra. Passei anos para tentar entender isso aqui. E eu vou tentar explicar o que eu acho que Jesus estava falando aqui. 3 capítulos antes, no capítulo 8, Jesus fala também que o dia tem 12 horas e que ele diz, a noite está chegando, quando não se trabalha mais. Em todas as nossas vidas nós temos 12 horas. As 12 horas de algumas pessoas é 18 anos, 12 horas de outras pessoas é 70 anos. Do meu pai está em 95 anos, né? E não está em 12 horas ainda. Eu não sei quantos anos eu vou ter nas minhas 12 horas, mas nós temos 12 horas, nós temos aquele momento de vida em que nós podemos trabalhar. E Jesus, inclusive, naquela passagem, Mateus, de João capítulo 8, ele diz assim, ele subentende que ele entende que o horário dele está acabando. Que o horário dele está acabando, mas ele tem um pouco de tempo, ele tem mais uns 45 minutos, e ele tem que trabalhar nesses últimos 45 minutos. Gente, enquanto você tiver fôlego, você tem missão. A sua missão pode mudar. O meu pai tem 95. Um ano e meio atrás, toda vez que meu irmão saía para qualquer lugar, ele dizia, deixa eu ir com você. E ele pegava o carrinho dele, pegava uns folhetos, botava dentro e saía. O meu irmão ia fazer as compras, ele ficava folhetando e falando de Jesus para as pessoas. Ia para o restaurante, ele ia nas mesas, fazia... Aí ele dizia assim, ninguém pode repudiar um velhinho. Isso pode dar até processo, né? Então ele chega lá e o cara tinha que aceitar. Ele ficava falando de Jesus para o cara, né? Ele tinha uma mensagenzinha de uns 4 minutos e dava o folheto, mas agora ele não pode. Às vezes ele tem problemas de raciocínio, de falar as coisas, e ele não tem mais mobilidade. Ele passa o dia sentado. Mas sabe o que ele faz agora? Ele ainda não fechou as 12 horas dele, ainda está no claro. Ele agora ora. Toda vez que eu vejo ele disse, Davi, eu oro todo dia e oro muitas vezes por dia por você. Ele está servindo a Deus, ele está trabalhando. Nos últimos, 15 minutos, eu achava que ia ser 15 minutos, pode ser a hora, talvez eu morra antes dele, né? Mas ele está usando, ainda tem um pouquinho de claro no dia, então continue. Você só desiste quando as trevas chegarem. Quando a noite chegar, é hora de você descansar. Enquanto não chegar a noite, é hora de trabalhar. Ainda tem coisas para fazer. Nem que seja ficar ali em oração. Falar em oração, às vezes eu fico assim, por que a gente ora? Eu sempre me perguntei isso. Se Deus já sabe tudo, e Jesus já diz, não fique com vãs repetições. Por que eu vou ficar pedindo a mesma coisa? Jesus, vai lá na casa do fulano, vai lá na casa do fulano, vai curar o fulano, vai fulano. Eu não sei, mas eu sei que Paulo escreve, ele diz assim, continuem orando porque as suas orações estão me ajudando muito. Eu não sei qual é a mágica da oração, mas eu sei que Jesus
mandou a gente orar e Paulo disse que ajuda. Então, quem sou eu para atrapalhar a obra de Deus? Eu vou continuar orando. Ore você também, mesmo não entendendo como isso funciona. Talvez mais para a gente do que para as outras pessoas, não sei. Mas é um tipo de ministério que você pode fazer até na sua velhice, quando você não consegue nem mais sair da cama. Trabalhe enquanto é dia. Aproveite. E apareceu mais essa oportunidade, e Jesus ia aproveitar, mesmo se fosse os últimos 10 minutos, e naquela viagem encerrasse a vida dele. E na verdade é o que aconteceu. Porque a morte de Lázaro, a ressurreição de Lázaro, foi o que catapultou a crucificação de Jesus. Mas também foi o que mais evangelizou pessoas durante o ministério de Jesus. Foi onde centenas de pessoas creram nele. E foi onde foi o divisor de águas, onde os sacerdotes e os fariseus tiveram que se posicionar, sabendo que ele era o rei da glória, que ele era o Messias, e rejeitaram. Ele forçou a barra deles e começou o processo de crucificação, pelo qual nós fomos salvos. Depois de dizer isso, verso 11, prosseguiu dizendo: nosso amigo Lázaro, nosso amigo, olha só como é interessante, agora mudou, não é Jesus amava, ele diz agora, ele é nosso amigo também. Você é da família? Então é nosso amigo, estamos todos juntos nesse barco. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai ser melhor, ele vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. É interessante, no Novo Testamento, você não vê essa palavra morte sendo aplicada a Filho de Deus. Deus, olha, morte é desligamento de Deus. E, inclusive a morte física é resultado de desligamento. Mas Deus não fala dos seus filhos nunca que eles morreram. Ele fala, dormiram. Dormiram. Por quê? Deixa eu explicar. Júnior, quando a Gabi dorme, deve ter hora que ela deve dormir alguma vez, né? Quando ela dorme, aí você fica, quando ela vai dormir com o seu, aquele ronquinho, aí você, Gabizinha, não, por quê? Porque ela vai dormir um pouco ali e vai acordar, não é isso? E é isso que Deus quer que você entenda, né? Paulo diz, que desespero é esse? Vamos acordar, né? Inclusive, fazer outra pergunta para ti. Quando ela está dormindo, e assim já está na hora de você sair, e ela está dormindo, numa boa, como é que você acorda a Gabi? Como é que você acorda a Gabi? Toca nela bem de leve, né? É isso? É. Chama o nome dela baixinho, né? Como é que você acorda a sua amada? Você toca assim também. Lá em casa ninguém toca não. A minha esposa, ela passa o tempo todo sonhando pesadelos. E se eu tocar, ela acha que alguém batendo nela, ela vem com lapada. Eu já levei uma dela. Eu deixei. No primeiro mês de casamento acabou o negócio de tentar. Tem alguém que acorda dando beijinho? Tem beijinho? Olha só, olha que romântico. Lá em casa não funciona, porque ela acha que é alguém tentando seduzi-la, atacá-la, e ela é mulher casada, e ela vai, pá! Também não uso mais isso aí. Aí um dia, como é que eu vou acordar minha mulher? Aí eu pensei, cara, eu tenho que ser bíblico. Eu acordo minha mulher hoje igual como Jesus. Sabe como é que Jesus acorda? Eu acordo assim, eu digo Benzinho? 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 Benzinho! Ah! A Bíblia diz que Jesus vai acordar os mortos com um grito, um grande grito, som de trombeta,
Uma barulheira só, ele não vem, ele não vai chegar aqui, não vai fazer carinhozinho, não vai dar beijinho não, vai ser um grito. E a Bíblia diz que o grito vai ser tão forte, vai ser todo mundo acordar igual a minha mulher. Só que vão estourar a sepultura, né? Todo mundo saindo das suas sepulturas, né? Jesus então disse, ele está dormindo. Por quê? Porque não estão desligados, eles vão viver. Nós vamos ver todos esses irmãos, o Mailer, o Bruno, o Paulo, o avô do Eli, o Apolônio, a nossa irmã que faleceu. Nós vamos ver todos eles e vamos continuar a nossa conversa assim como quando alguém acorda. Nós vamos continuar. Talvez eles até digam assim, olha, eu dormi no meio do filme, me fala aí o resto que aconteceu lá, entendeu? E nós vamos continuar a nossa vida. É isso que Deus quer que você entenda. Eles só dormiram e Deus deu descanso para eles, porque a gente cansa nesse mundo. Quantos estão cansados de pagar imposto? Quantos estão cansados de pagar contas? Quantos estão cansados dessa pandemia, dessas máscaras, né? A gente cansa e Deus, Ele vai dar um descanso, e nós vamos poder, nós não vamos usar mais máscara, não vamos pagar mais imposto, não vamos pagar mais cartão. E Deus diz, Ele vai dar descanso, você já vai ficar numa boa. Quando você acordar, você está todo novo, você não vai ter mais dor, você não vai ter mais doença, enfermidade, tristeza, bronca, problema. Você está descansando e quando você acordar você vai estar zero bala, né? Meio zero bala, zero bala, aliás, melhor do que o zero. Você vai estar perfeito. Então ele falou, verso 14, disse claramente, Lázaro morreu. Eu acho que ele já, de novo, eu acho que Jesus nos últimos 6 meses, eu acho que ele se irritou bastante com seus, assim, uma irritação santa. Ele diz, ireis, mas não pequeis. Eu acho que ele irou, mas não pecou. Ele se irritou, não pecou. Que os bichos eram tapados, né? Eu imagino até que ele diz assim, Lázaro morreu, morreu, né? Lázaro morreu, e é para o bem de vocês que eu estou contente que eu não estava lá. Como é que? E é para o bem de vocês, ele fala 2 coisas, e eu estou feliz que eu não estava lá. É para o bem de vocês. Como é que isso vai ser para o meu bem? E como é que Jesus pode estar contente de não ter estado lá? Por quê? Porque é para o aumento da fé de vocês, para que vocês creiam. É nesses momentos que nós temos a oportunidade de crescermos na nossa fé, de nós esticarmos um pouco a nossa fé, e Deus entende que é nessas circunstâncias adversas, do sofrimento, da doença, que Deus estica a nossa fé. Olha, essa pandemia não me pegou fisicamente, eu tive uns 2 sustos, mas eu também não me senti mal, porque o pastor Sérgio também teve, né, de acordar. Uma vez eu estava com a cara no travesseiro, eu estava sentindo que eu não estava conseguindo respirar. Hidrocloroquina! Mas a pandemia não me pegou fisicamente, né? Mas me pegou emocionalmente. Pegou porque assim, tudo que eu sei fazer em termos de pastor de igreja, o nosso evangelismo é feito em massas, com grande show, com grandes espetáculos, e a gente lança aquela rede, a gente não tem aquela tarrafinha que joga assim não, a gente usa aquela que é de arrastão. E agora mudou. Eu estou 3 meses coçando a cabeça, e agora? Mas há umas 2 semanas Deus começou a esclarecer, eu estou esticando, eu estou aumentando. Não, a igreja não é aquela igreja que você alcançar com os grandes shows, vai ser maior ainda.
Eu tenho outros planos. Você tem que ver uma outra igreja que você jamais ia alcançar com esses eventos. Eu tenho missões para você fazer e que você não ia alcançar com um evento local. Davi, aumente a sua fé. Eu vou esticar a sua fé. Eu vou abrir os seus horizontes. Você tem que pensar diferente. E assim ele diz assim: para que vocês creiam. Eu estou feliz que eu não estava lá. Para que vocês creiam. E Jesus fica feliz quando nossa fé expande. Quando a gente cresce mais um pouco na nossa fé. Isso alegra o coração. Porque o justo viverá pela fé. E Jesus quer que a nossa fé aumente. Então ele diz claramente: Lázaro morreu e é para o bem de vocês que estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Vamos até ele. Eu não sei quando você vai adoecer, nem de que você vai adoecer. Mas várias coisas nós aprendemos. Essa doença pode ser para a morte ou não. Mas Deus quer que essa doença seja um motivo de glória para Ele. Que Ele resplandeça, que Ele brilhe na sua vida. Nada de vítima. Não, você não é vítima. É para o seu bem, para a glória e salvação de outros. E nós precisamos viver a vida assim. Esse evangelho vai longe. E Deus quer que a gente viva dessa forma. E, por outro lado, aquela pessoa enferma, aquela pessoa que talvez já está a caminho da morte, a gente vê como Lázaro estava quando as duas irmãs chamaram Jesus. De repente é um motivo de nós orarmos mais, de nós ajudarmos, de nós amarmos Jesus, amando o nosso amigo. Porque quem é amigo de Jesus é nosso amigo também. Vamos orar. Pai querido, te agradecemos por essa partezinha do capítulo 11, que nós não fechamos ainda, mas que já nos ensinou tanta coisa sobre a doença, a morte, os teus propósitos. E que, Senhor, o foco de nossa vida, que é em tudo que fizermos, fazermos Deus brilhar, Deus ser relevante, Deus aparecer e não nós. E, Senhor, em todas essas mesmas coisas, que Jesus seja conhecido por aqueles que ainda não o conhecem. Se alguém ainda não conhece Jesus, que eles possam entender que esse capítulo foi escrito para pessoas que estão conectadas. Se a pessoa não estiver conectada, Senhor, essa frase que Jesus falou: isso não terminará em morte, não é verdade. Essa frase foi para os seus filhos: isso não terminará em morte. Mas para aqueles que não são filhos, a Bíblia é clara em dizer que vai terminar em morte eterna, conforme nos falaste em 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 9. Separação eterna para sempre de Deus, da sua glória, do seu poder, de tudo que Ele criou, de tudo que é dEle. E Pai, para esses nós oramos também, que esses que ainda não se conectaram possam hoje à noite se conectar. Aqueles que ouvem pela internet, que eles possam conectar, Senhor, para se livrarem desse perigo da morte. Morte é um perigo de verdade. E Deus, a Bíblia diz, não tem prazer em que um ímpio morra. Ele não quer, não foi para isso que eu fui criado, não foi para isso que qualquer pessoa foi criada. E Deus quer que eles se reconectem. Isso só acontece quando creem no Senhor Jesus Cristo. Quando recebem o Filho de Deus como seu Salvador e Senhor, crendo nele, entregando as suas vidas para Jesus, seu comandante. Isso acontece, Senhor, quando nós fazemos aquela simples oração, pedindo que o Espírito de Jesus entre em nossa vida, que conecte com a nossa vida, para voltarmos a ser conectados no gerador da vida. Se alguém ouve, Senhor, a Tua palavra hoje e ainda não foi conectado, que nesse momento, aí onde estão, possam pedir que o Teu Espírito entre neles,
crendo no que Jesus fez na cruz do Calvário, sua ressurreição, e que Ele é o Filho de Deus, e agora entregando as suas vidas para Ele ser o Senhor, pedindo para esse Espírito Santo entrar e conectar com o Espírito deles, porque quem tem o Filho que tem a vida, e já passou da morte para a vida, não há mais morte para aqueles que estão em Cristo Jesus, são como os anjos, são filhos da ressurreição. Senhor, se tem alguém aqui nesse auditório que ainda não está reconectado, não está conectado, que hoje eles possam fazer essa simples oração com toda sinceridade e se reconectarem contigo. Para nós que já estamos reconectados, que nós possamos ver cada oportunidade do nosso sofrimento, das nossas dificuldades, da nossa doença, das nossas enfermidades, como momentos de te fazer brilhar e o mundo ver o Deus que és, e de pessoas conhecerem Jesus, o único caminho da vida eterna. É o que te pedimos em nome desse precioso Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe.